Bem-vindos novamente, continuamos a ver vídeos básicos sobre a utilização do Photoshop e desta feita continuamos então a ver algumas das funcionalidades que nós podemos fazer com os layers neste software. Neste caso vamos ver como posicionar as imagens nos layers, como podemos também movimentá-los e como podemos transferir imagens entre layers de documentos distintos. Muito bem, temos então a imagem, uma das imagens abertas aqui no nosso Photoshop. Vamos, para experimentar aqui algumas funcionalidades relacionadas com os layers, abrir uma outra imagem. Vamos fazer aqui no Open, e neste caso vamos selecionar aqui uma outra imagem, e ela vai ser aberta então aqui numa tab diferente. Portanto, temos aqui a primeira, temos aqui a segunda imagem. Vamos nos concentrar aqui na primeira imagem, para depois, numa segunda parte deste vídeo, mostrar o que é que nós podemos fazer aqui com esta segunda. Então, na primeira imagem nós temos o seguinte. Vamos imaginar que nós queremos movimentar esta imagem dentro do layer específico. Ora, o que existe aqui, genericamente, quando eu abri a minha imagem, foi criado não só este layer com esta imagem, mas também um espaço físico da própria imagem em si. O que quer dizer que todos os layers de uma imagem funcionam de forma independente do seu espaço físico. Eu vou explicar o que é que isto significa e para isso vou utilizar esta ferramenta aqui, que é o Move Tool, ou que vocês podem também aceder teclando a tecla de atalho V. Não confundir esta seta com, por exemplo, a tecla A, que é aqui o Path Selection. Esta tecla funciona para selecionar outro tipo de desenhos, neste caso desenho vetorial, aquilo que são chamados os caminhos, ok? Que nós não vamos aqui estudar ainda nesta lista de vídeos. Vamos então concentrar aqui nesta função, nesta ferramenta. Por isso, se eu tiver uma outra qualquer selecionada, posso simplesmente clicar nela ou então pressionar a tecla V. Como podem verificar, existe aqui um conjunto então de opções desta ferramenta que nós iremos explorar já de seguida. Neste caso, o que é que nós vamos poder fazer? Vamos poder agarrar em qualquer uma destas partes da imagem, do layer, neste caso, e vamos poder arrastar. Neste caso, eu tenho que selecionar o layer e agora vamos arrastar o layer. E reparem o que é que acontece. Vamos ter a possibilidade de poder movimentar o layer dentro do espaço físico da imagem. E aqui convém então referir o que é o espaço físico da imagem. Como podem ver, eu estou a arrastar o layer para fora da minha imagem e como podem ver então o espaço físico da imagem é este retângulo que está aqui definido. Ele foi definido a partir do momento em que nós abrimos a imagem, ele toma como espaço físico o espaço que é ocupado pela imagem original. Isto não me impede, e claro que na maior parte dos casos o que acontece não é a abertura de uma imagem direta, mas sim a criação de um novo documento. E quando eu vou criar um novo documento, eu tenho a possibilidade aqui de definir o tamanho, neste caso a largura e a altura desse documento. E o que é que vai acontecer se eu pressionar aqui na tecla OK? Eu vou ter aqui um documento que neste caso tem por defeito um fundo a branco, que nós também podemos alterar. A seu tempo nós depois iremos explorar esta questão do quadro de criação do novo documento, mas reparem o seguinte, eu vou agora querer que para este documento aqui eu passe esta imagem do leão. Existem várias formas de o fazer. Uma delas é, por exemplo, libertar aqui as nossas tabs. Neste caso vamos aqui colocar, vamos ver aqui, ora vamos aqui arranjar uma forma de libertar aqui a nossa janela. Nós podemos fazê-lo através aqui do Workspace ou então do Arrange, e neste caso poderemos fazer aqui o Float in Window, ok? E reparem o que é que vai acontecer, automaticamente liberta aqui a minha imagem, e agora reparem o seguinte, bastará para isso eu selecionar a imagem que pretendo, e se eu arrastar e for largar esta imagem, ok, vamos ver aqui, ok, ela está selecionada, vamos selecionar esta imagem daqui, e agora vamos aqui a tentar arrastar para aquele lado. Reparem como eu, ao arrastar o layer, e agora ao colocar o cursor por cima da outra imagem, assim que eu largar o botão do rato, o que vai acontecer é que a imagem vai então ser transferida para o novo espaço de trabalho. E reparem que tenho então aqui o background, que foi a primeira imagem que eu criei, neste caso o documento por defeito, e tenho depois um novo layer. Isto significa, muito simplesmente, o seguinte: sempre que nós abrimos uma nova imagem ou adicionamos uma imagem a um documento já existente, automaticamente o Photoshop vai colocá-lo como um novo layer. Se eu agora colocar aqui em cima esta imagem e concentrar-me então neste novo documento, o que é que eu vou ter?
Vou ter então aqui um background, que eu vou agora aqui destravar, neste caso vou tornar possível mexer este background, e reparem, como ele colocou o Photoshop automaticamente um fundo a branco, mas no entanto, eu posso selecionar o layer superior e mexer de forma autónoma a imagem do leão. E posso inclusive fazer o seguinte, algo que não fará muito sentido neste caso, uma vez que vou tapar a imagem de fundo, eu posso chegar aqui, arrastar o layer, portanto eu estou a agarrar com o botão do rato, arrastar o layer para cima e automaticamente é invertida a forma como os layers são apresentados. Vamos regressar aqui à sua parte inicial e, como podem ver, então tenho aqui a imagem do leão. Mas, se bem repararam, e eu vou eliminar aqui este meu layer, posso fazê-lo simplesmente pressionando a tecla Delete, ou então, eu agora vou fazer Ctrl Z para voltar atrás, que é o mesmo que fazer Edit, Undo Layer Delete, cá está Ctrl Z. Eu posso simplesmente selecionar o layer e, aqui no fundo, eu vou ter a possibilidade de escolher o caixote do lixo, neste caso o Delete. Ok? E eu vou fazer o Delete da imagem. Obviamente ele vai me perguntar se eu pretendo eliminar. Posso escolher aqui esta opção que não me irá mostrar mais esta caixa de diálogo. No entanto, eu vou deixar assim e vou clicar em S e automaticamente ele é apagado. Voltemos então à nossa imagem original. Ok? E vamos novamente arrastá-la aqui para aquela imagem dali. Nós podemos fazê-lo também de outra forma, que é, não temos obrigatoriamente que libertar aqui a janela do leão. Vamos partir do pressuposto que ela está lá no topo e nós vamos querer arrastar exatamente desta maneira. Vamos então agarrar no leão, vamos arrastar a imagem e neste caso vamos prolongar ali o nosso rato até à nova imagem, até que ela volte a aparecer. Eu estou com o botão do rato pressionado e neste caso agora vou arrastar para o interior do meu espaço de trabalho e vou simplesmente largar a imagem. E reparem que ela foi largada no local onde eu a posicionei com o rato. Reparem o que é que vai fazer, o que é que eu vou fazer. Vou novamente apagar este layer, vou voltar ao leão, vou arrastar novamente lá para cima, vou aguardar que a imagem apareça, vou arrastar agora aqui para esta zona e quando eu largar, a imagem do leão vai ser colocada naquele espaço. No próximo vídeo nós vamos ver como podemos alinhar, centrar, etc. uma imagem no meio de um espaço de trabalho dentro do Photoshop.